É assim que Jesus vê seu apóstolo e assim o trata. Há 3 questionamentos, 3 respostas de Simão e 3 recomendações de Jesus. Transcrevemos indicando uma tradução diversa do original. Simão, filho de João, amas-me mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Faze pastar os meus cordeiros. Simão, filho de João, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastoreia minhas ovelhinhas. Simão, filho de João, amas-me? Entristecido, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Faze pastar as minhas ovelhinhas. Sobre estes diálogos, não é justo furtar ao leitor o pensamento de Taylor sobre a matéria. Pedro é humilhado na presença de todos, que é uma humilhação propositada. É evidente pelo fato de que Pedro ficou entristecido. Depois de tão gloriosa festa e lauto banquete, como hóspede de mais dolorosa de toda a memória de Pedro, sua tríplice negação e perante todos questiona abertamente seu amor a seu mestre. É ainda Taylor quem singulariza Pedro como líder. Um líder precisa poder aceitar a correção dura e dolorosa para guiar acertadamente. Sobre estas 3 abordagens de Jesus a Pedro, a maioria dos analistas entende que elas se correlacionam com as 3 negações de Pedro para com a pessoa de Jesus durante o seu julgamento perante as autoridades judaicas. A respeito, registra Taylor, citando: coube-lhe cair a um nível mais baixo do que qualquer dos seus irmãos. Este registro faz referência às 3 negações de Pedro. Entendo, no entanto, existir em Pedro, mesmo no contexto de suas negações, aspectos positivos em seu comportamento. Ele seguiu o seu mestre, mesmo tendo feito de longe. Pedro e João foram os únicos que se acompanharam ao julgamento judaico. Se Pedro tivesse fugido como os demais, certamente não teria negado o mestre. Não sei também se os demais, se estivessem presentes, pressionados pela dura ambiência que existia, não o tivessem também negado. Não sei também qual o pecado maior, se negar ou se fugir. Todos falam das 3 negações de Pedro, por isso sendo visto como covarde pela história. Mas muito poucos lembram da fuga empreendida pelos demais, exceto João, que subiu até o Calvário. É difícil julgar. Ainda sobre os diálogos apresentados entre Jesus e Pedro, vale registrar discordâncias entre analistas. Para curioso aprendizado sobre sutilezas do texto, os aspectos em análise são em número de 4. Primeiro aspecto é sobre o nome do pai de Pedro. Algumas traduções empregam o termo Jonas. As traduções mais modernas registram João. Analistas divergem, sendo que os mais modernos, referenciando textos mais antigos, optam por João. Segundo aspecto é sobre os termos originais do verbo amar, aplicados por Jesus e Pedro. Nas 2 primeiras interrogações, o original informa que o verbo usado foi agapao, amar profundamente. E na última, phileo, amar a nível de simples simpatia. E que nas 3 respostas de Pedro, o verbo utilizado pelo apóstolo foi phileo. A matéria, apesar de trazer em si um conteúdo relativamente polemizável, parece-nos tranquila para a maioria dos analistas que entendem ser os verbos intercambiáveis no Novo Testamento, aceitando-se uma sinonímia bem intensa. Entre inúmeros exemplos encontrados no Novo Testamento, vale concluir a análise com essa citação de Taylor. João dava a si mesmo o título de discípulo a quem Jesus amava, usando agapao, em João 3:23, e phileo, em 22. E, finalmente, vale o registro de analistas de que Jesus e Pedro conversaram em aramaico, onde não existia a distinção dos termos polemizados. Terceiro aspecto é sobre as expressões cordeiros e ovelhinhas e ovelhas. Alguns analistas entendem diferenciações entre maturidades de conversos e que Jesus estaria lembrando a Pedro as diferenças individuais no amadurecimento cristão, tanto doutrinário quanto comportamental. Taylor prefere referir sua visão a que tais termos são formas variadas de identificar o afeto de Jesus por todos aqueles que deveriam merecer de Pedro sua ação pastoral.
Quarto aspecto é sobre a expressão mais do que estes, registrada na primeira pergunta. Há duas interpretações para a expressão a saber. Primeira, estes seriam os demais apóstolos presentes, perante os quais Simão estaria sendo questionado. Segundo, estes seriam os peixes apanhados na pesca maravilhosa, que estavam motivando Simão a esquecer o convite de Jesus para o ministério cristão e o entusiasmando a voltar à sua profissão antiga de pescador. Jesus estaria então inquirindo intensamente a Simão sobre o propósito antes firmado de pregar o evangelho, de difundir o cristianismo. Voltaria Pedro para a pescaria dos peixes do mar ou permaneceria Pedro a pescar homens? Por isso a pergunta: amas-me mais do que estes, os peixes? Finalmente, sobre o conteúdo geral do diálogo entre Jesus e Simão, notemos como o mestre insiste 3 vezes em questionar sobre o amor de Pedro por ele. Jesus, amas-me? 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 Ninguém que adentra na vida cristã pode desconhecer a vida de amor. Amor que sofre, amor que perdoa, amor que constrange, amor que confunde, amor que desarma, amor que surpreende, amor que questiona, amor que tudo espera, amor que tudo suporta, amor que ama. Amas-me? Este tem sido a pergunta de Jesus a cada cristão, cada dia, cada momento. Amas-me? E há uma resposta positiva, como a de Pedro, emerge uma orientação a requerer produtos de uma vida cristã. A Pedro foi referido fazer pastar ou pastoreia. A vida cristã, identificada pelo amor que temos a Cristo, haverá sempre de indicar a cada um de nós uma tarefa a realizar, para a autorrealização do cristão, para a alegria do cristão, para que seja cumprida a declaração apocalíptica. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Como uma conclusão, na análise dos aspectos mais relevantes desse texto de João, vale ainda o registro do questionamento feito por Simão a Jesus sobre João, quando indagou a Jesus: Senhor, e deste, que será? E Jesus respondeu: que te importa a ti? Segue-me tu. As preocupações que muitas vezes enchem nossa mente a respeito da vida e dos deslizes de terceiros devem ser sempre consideradas dentro de um contexto de amor e de ajuda da nossa parte para com esses terceiros. As preocupações sobre a nossa própria vida cristã é que não devem ser por nós próprios esquecidas. Segue-me tu. Foi a ordem do mestre a Pedro. Ele a ouviu, ele a entendeu, ele a aceitou. E a aceitou para uma vida produtiva, abundante e intensa, no pastoreio das ovelhas do Senhor, uma vida de amor. Tu sabes que te amo. Cristo ainda hoje está a nos questionar: amas-me? Segue-me tu. E para concluir essa história da vida de Pedro, que hoje foi um pouco diferente, serviu para reflexão para a nossa vida cristã. Eu quero estar completando, lendo aqui. Pedro tem no autor do 4º evangelho, que é o evangelho de João, um par à sua liderança, tão singularizada nos sinóticos. Todos esses aspectos só enfraquecem a liderança isolada, que é em parte dividida com João, mas não a desfiguram. Entretanto, é no evangelho de João que vamos encontrar o registro histórico único do primeiro encontro de Jesus com Simão. Encontro este que mudou os rumos da vida do grande pescador. Os sinóticos não possuem este registro. Só o 4º evangelho o contém. Que fiquem em nosso coração estas palavras do evangelista João. E levou André a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Simão se transformou em Pedro, deixou os peixes do mar e buscou vidas para Deus. Viveu momentos de perplexidade, dúvida e queda, mas reergueu-se, vencendo com humildade suas derrotas. Só quem convive com Deus entende tão profundas realidades. Para muitos, no entanto, estas realidades se caracterizam como uma mensagem a areias de um deserto. Não percebem o Deus que nos ama. E assim findo as informações sobre Pedro nos 4 evangelhos.
Logo mais nós iremos conhecer Pedro no livro de Atos, quando ele vai receber o Espírito Santo e começar a ser um grande pregador e também um grande líder da igreja primitiva. E irá sentir necessidade de escrever as cartas gerais. Então, até o próximo vídeo, continue conosco, acompanhando a história de Pedro e, juntamente, nós estamos conhecendo a história de Jesus Cristo. Então, assine, se você está aí acompanhando o meu canal, se inscreva no meu canal, deixe um like, deixe um comentário, reconheça que você está vendo esse canal e me incentive com o seu like a continuar. Iremos estar sempre aqui postando vídeos e estaremos com esse canal para estarmos aprendendo a palavra de Deus. Até lá!